Nessa segunda-feira, a Organização Mundial da Saúde divulgou um estudo sobre o consumo abusivo de álcool. O excesso de bebida foi responsável por 3 milhões de mortes no mundo em 2012. Aqui no Brasil, o consumo está acima da média mundial. Para discutir esse assunto, vamos a São Paulo com a repórter Vanessa Casalino. Boa noite, Vanessa. Boa noite, Guilherme. Boa noite a todos. Para tentar entender esse consumo excessivo e a relação dele com o trânsito, eu converso agora com o vice-presidente da Associação Nacional de Trânsito, Luiz Flora. Bom, Luiz, a gente teve casos recentemente, tivemos um caso no Distrito Federal, um jovem matou uma mulher e a filha, 33 anos de idade ela tinha. Ele estava embriagado e colecionava 19 infrações de trânsito e tinha carteira suspensa. Casos como esses são comuns ainda no Brasil. Eu pergunto a você o seguinte, por que isso ainda acontece? Por que pessoas assim ainda dirigem e embriagadas? Boa noite. Boa noite, Vanessa. Boa noite ao telespectador. Eu acho que acontece, a nossa opinião, primeiro, questão básica de educação. Esse cidadão, entre aspas, que causou esse acidente, ele não teve um preparo educacional que pudesse mostrar a ele que existem limites, não só direitos, mas deveres. Outro ponto fundamental é a questão da fiscalização. A fiscalização de onde vende a bebida e a fiscalização efetiva de trânsito. E até, acho que a atitude das pessoas que estão no entorno de perceberem que alguém alcoolizado não deve dirigir. Junto essa combinação de fatores, fora a má formação dos condutores, que também é um problema no Brasil, que vem tentando se aprimorar para isso, que causam esses tipos de acidentes fatais. E aí você também tem a questão da impunidade. Aí a educação, no caso, ela teria que vir na escola, no banco escolar ainda, ou quando se tira a carta, por exemplo, nos cursos de formação. Onde é que a gente está errando? Eu acho que começa na escola. A educação ela tem como base a família, a escola, e aí você complementar com os cursos de formação. Curso de formação específica, onde você vai agregar tecnologia, você vai agregar valores. E isso vai formar um cidadão que vai conduzir um veículo. Porque o cidadão que conduz um veículo, ele nunca deixa de ser um pedestre. E se essa conscientização não houver, essas consequências serão cada vez maiores, porque o consumo de álcool, como disse na chamada da reportagem, ele vem aumentando no Brasil. E isso é um fator extremamente preocupante. Agora, em relação, é muito comum a gente ver em bares, em restaurantes, pessoas que consomem álcool e depois dirigem, pegam o carro e vão embora. Como é que nós, cidadãos, devemos reagir a isso? A gente deve denunciar? Se deve para quem? Para que polícias? E a gente tem experiências no Brasil positivas nesse sentido, né? Sim. Eu acho que é uma questão de consciência cidadã. Quando você percebe uma situação que pode gerar um problema, uma vítima de alguém, eu acho que é dever nosso de cidadão denunciar, tentar interferir, tentar melhorar aquela situação. É um dever básico nosso. Nos estados tem que haver uma interação também muito grande entre as polícias, que o poder de polícia de abordar, de prender, são das polícias, né, com os órgãos fiscalizadores de trânsito. Existem estados que têm um trabalho muito interativo, tem alguns estados que caminham para isso. E eu acho que, nesse sentido, a educação de trânsito ela é fundamental, a fiscalização e a postura do cidadão, não só o infrator, mas aquele que está sendo conivente ao deixar passar, porque é sempre assim, não é comigo, mas pode ser amanhã com você ou com um familiar seu. O estado de Roraima tem uma experiência interessante nesse sentido de fiscalização com o cidadão ajudando? Conta pra gente. Eu pude presenciar uma experiência muito grande em Roraima, do Departamento Estadual de Trânsito, com uma interação muito grande com a fiscalização da Polícia Militar. E isso, sem dúvida, naquele estado, que é um estado pequeno, mas serve como uma referência, reduziu e muito os índices de acidente. Agora, a gente teve o endurecimento da lei seca recentemente, em 2012. A gente não tem tanta fiscalização, quer dizer, a mudança ela tem que ser cultural, porque a lei já é rígida, as penas já são grandes. A gente sabe que quem dirige embriagado e comete um crime, depois a pena é pesada. O que é que está faltando? É fiscalização e educação? É realmente esse o caminho? Eu acho que começa pela educação, aí vem a conscientização, a formação do condutor é muito importante. Um trabalho de autoescola, com tecnologia, com metodologia, com pedagogia de ensino. E aí vem a questão da punição. A punição ela tem que ser exemplar. Se você observa alguém que atropela, mata, e essa pessoa paga uma fiança e tem posse para pagar uma fiança de 5, 10, 15, 20 mil reais e sai impune pela porta da delegacia, isso gera uma inversão de valores nas pessoas que acreditam na lei. E aí a impunidade acaba imperando. E isso é um mau exemplo.
Perfeito. Muito obrigada por sua participação aqui. Boa noite. Muito obrigado, uma boa noite. Bom, voltamos a Brasília. Catiúcia e Guilherme. Obrigada, Vanessa. Boa noite.